Como chegamos até aqui? Como sairemos disso? Qual será o novo normal? O vídeo de hoje, o objetivo dele é fazer uma breve análise a respeito do que está acontecendo e de como será o nosso novo normal em economia, política, sociedade, educação e algumas dessas áreas. É muito importante que a gente tenha em mente que as mudanças que podem acontecer a partir daqui, elas não vão ser homogêneas ao redor do mundo, porque é impossível a gente prever transformações de maneira homogênea, mas é bom que a gente comece a pensar sobre alguns possíveis cenários. O Átila, que é um importante pesquisador e especialista brasileiro que tem contribuído muito com a análise sobre essa crise sanitária, já falava desde o mês passado, em uma entrevista para a BBC, como que as coisas tendem a mudar nesse mundo pós-pandemia. Então a gente está vendo estados que nunca pensaram, por exemplo, em distribuir renda para a população, como os Estados Unidos, tendo que fazer isso. Empresas que nunca pensaram sobre home office, tendo que analisar, por exemplo, a produtividade dos seus funcionários de maneira remota. Então, mudanças que poderiam acontecer em anos estão tendo que ser executadas em dias. A gente está redescobrindo alguns serviços essenciais que em tempos dito normais eram considerados mais negligenciados por nós e que a gente está redescobrindo a importância deles. Em termos de serviços de saúde mesmo, como é o caso do SUS, a ciência, as universidades, a mídia. E puxando um pouco disso para a economia, a gente tem visto alguns estudos que demonstram possibilidades de mudança de um padrão de consumo das pessoas para um consumo mais local, em que as pessoas têm valorizado mais essas marcas locais, principalmente por conta da conscientização que elas vêm fazendo. Então isso é muito importante, porque as empresas vão ser cada vez mais cobradas de responsabilidade social e sustentabilidade. Isso é uma tendência de consumo que vem sendo apontada. E uma saída muito importante para os pequenos negócios brasileiros é que eles passem a investir cada vez mais em indicadores e medidas que vão mostrar para onde que está indo o comportamento das pessoas, para que eles possam fazer medidas mais assertivas diante daquilo que elas vão estar mais aptas a consumir. Um ponto que é importante da gente pensar também é como que esses pequenos negócios e, na verdade, as grandes empresas também têm se digitalizado para atender através de delivery e tudo mais. Em um país em que apenas 48% da classe C e D está incluída digitalmente, como que a gente vai conseguir abraçar esses trabalhadores? Então, isso é um ponto muito importante da gente pensar também. Tem um gráfico que a McKinsey soltou demonstrando o comportamento de consumo das pessoas a partir daqui. Então, quais são as coisas que elas tendem a evitar ou não? Eu vou deixar o relatório aqui também para quem tiver interesse em aprofundar sobre. Numa questão mais macroeconômica, o Banco Central vai ter que ter uma coordenação muito estratégica a partir daqui também. Sobre as relações internacionais. Como que vai ficar a interdependência global diante disso tudo? Como que grandes hegemonas como China e Estados Unidos tendem a se comportar daqui para frente? Como que, por exemplo, o nacionalismo, questões mais isolacionistas e protecionistas tendem a se comportar? Isso tende a aumentar ou não? Quando a gente pensa em comércio internacional, um ponto que me preocupa muito é a América Latina. Vários países latino-americanos são dependentes do ponto de vista econômico da China, que é um principal parceiro comercial de vários deles. Como que esses países vão ficar? Será que isso tudo vai colaborar para uma priorização de uma agenda de integração regional como propulsora de desenvolvimento econômico? Eu vou deixar aqui um relatório do BID que fala um pouco sobre essa questão das especificidades da América Latina nesse momento que a gente está vivendo. Como vai ficar a questão da educação? A gente sabe que é uma tendência mundial em apoiar os estudantes em casa a terem aparelhos para que eles possam estudar de casa. Mas como que vai ficar o Brasil nisso tudo, com uma desigualdade social gritante, uma baixa inclusão social e digital? A gente vai ter uma disparidade ainda maior entre escolas públicas e particulares, porque além de toda essa questão da desigualdade, a gente sabe como é caro comprar eletrônico no Brasil, ainda mais agora em que o preço do dólar está nas alturas. Então, isso é um ponto que me preocupa muito. Principalmente essa semana, em que o ministro da Educação falou que o Enem não foi feito para corrigir desigualdades, não foi feito para corrigir injustiças, mas a educação no Brasil foi feita para corrigir essas injustiças. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Principalmente com aquele vídeo do MEC patético, em que ele insiste em mostrar estudantes brasileiros com vários aparelhos eletrônicos em casa e um MacBook ao lado de uma bandeirinha do Brasil estrategicamente colocada, para dizer que uma geração inteira não pode ser perdida. E o MEC fala isso para sustentar a narrativa irresponsável do governo de que tudo isso não passa de uma gripezinha. Gente, o estudante brasileiro não tem essa cara, não tem esse rosto, e não adiar o Enem significa agravar ainda mais a desigualdade de oportunidades que existe no Brasil hoje. É um absurdo que o governo queira colocar na conta de quem mais precisa a irresponsabilidade dele em lidar com a crise. Sociedade. Teremos um maior controle estatal sobre a utilização de dados para verificar aglomerações, por exemplo? Como que vai ficar essa questão de uso de dados e os riscos de ilegalidade em relação a isso, como aconteceu nas eleições dos Estados Unidos ou na saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit?
Como fica o direito à privacidade frente a um possível controle e bem social? Então, são muitas questões para pensar em torno disso. E no Brasil, eu volto a fazer um recorte social que é muito importante. Como que vai ficar o brasileiro que pega um ônibus lotado todo santo dia? Como vão ficar esses locais de trabalho e de transporte público tão aglomerados? E a gente pode ir além sobre a necessidade, por exemplo, de construir mais ciclovias para evitar um tráfego ainda maior. Mas as cidades brasileiras, BH, por exemplo, não está preparada para fazer isso. Para finalizar, por que a questão do Brasil me preocupa tanto nesse novo normal? Quando eu falei lá no início sobre as mudanças não acontecerem de maneira homogênea ao redor do mundo, a questão do Brasil é onde mais me preocupa. A gente está vivendo um impasse no Brasil muito grande entre poder e ciência, conhecimento. E como o autor Foucault já dizia sobre essa questão de poder e saber, muitas vezes o conhecimento ele é utilizado como forma de opressão ao outro. Muitas vezes ele é utilizado de uma forma política para oprimir, até mesmo de uma forma autoritária, a pessoa que está do outro lado da história. E no Brasil a gente está vivendo um impasse muito grande e um desencontro entre ciência e entre poder público. Como que isso vai ficar daqui para frente? A gente vai sair disso tudo como uma sociedade mais empática, que se preocupa mais com o outro, ou como uma sociedade que vai para as ruas pedir por um governo autoritário capaz de relativizar vidas humanas? Eu espero que a ciência vença e que a gente possa defendê-la até o último minuto.